Gostaria de convidá-los nesse momento a abrir as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 14, texto bem conhecido da palavra de Deus, aquele que diz que na casa do Pai tem muitas moradas. Eu gostaria só de voltar um pouquinho antes, no capítulo 13, para a gente lembrar o contexto em que Jesus Cristo falou isso. A gente tem aqui aquele momento já próximo da crucificação. A partir do versículo 21 é aquele momento da indicação do traidor. O momento a partir do versículo 36 é aquele onde Jesus Cristo fala para Pedro que ele negaria Jesus 3 vezes. E aqui no versículo 33, ele diz assim, Jesus, filhinhos, ainda por um pouco tempo estou convosco. Então já era um motivo de preocupação. Jesus fala do traidor, Jesus fala em vou estar um pouco tempo com vocês, e logo depois, então, Pedro vai perguntar, Senhor, no versículo 36, para onde vais? Para onde que o Senhor vai? E aí Jesus Cristo diz, então, para onde eu vou, não podes seguir-me agora. Mais tarde, porém, me seguirás. E é interessante que a gente fique imaginando, então, como ficou a cabeça dos discípulos nesse momento. Fala que um haveria de trair. Logo depois ele fala, olha, vou ficar por pouco tempo com vocês. Para onde eu vou, vocês não podem ir comigo agora. Então imagine, os discípulos passaram 3 anos andando com o Messias, 3 anos andando com Jesus, e de repente Jesus chega e diz, olha, vocês não vão ter como me seguir agora, eu estou indo para um lugar. E Pedro pergunta, para onde? Olha, para onde você for, eu vou. E aí, nem que por ti eu daria até a minha própria vida. E é na hora que Jesus Cristo diz, então, olha, dará a vida por mim? Em verdade, eu te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Então a gente vê indicação de um traidor, Jesus falando que ele haveria de ir para um lugar onde eles não poderiam seguir agora, e logo depois, então, dizendo para Pedro que ele haveria de negar Jesus 3 vezes. E é nesse contexto que Jesus Cristo vai trazer essa palavra de coração, de conforto ao coração. Não se turbe o vosso coração. Não se preocupem. Não se preocupem porque aparentemente eu não vou estar mais com vocês. Não se preocupem, em outras palavras, não se preocupem porque sim, Jesus Cristo, eles iam ver a morte do Senhor Jesus Cristo. Então isso seria motivo de grande temor, de grande preocupação para eles. E ele vai e chega e diz assim, olha, não se preocupem, não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Em outras palavras, olha, simplesmente confiem, mesmo que o momento, naquele instante que eles iriam passar, de muita tribulação, de ver Jesus Cristo morrendo numa cruz, de passar a sexta-noite, o sábado inteiro, até o domingo de manhã, sem saber o que haveria de acontecer, pensando que o Messias estava morto, e naquele momento de absolutamente desolação, eles iam precisar lembrar dessa palavra. Não se turbe, creiam em Deus, creiam em mim, Jesus Cristo falando. Então, para trazer conforto ao coração deles naquele momento. Nessa época de pandemia, a gente também está sujeito a ter um sentimento de isolamento, um sentimento de solidão, um sentimento de achar, meu Deus, que momento difícil que eu estou passando, que não chega perto da dificuldade que os discípulos passariam naquela situação, que não chega muito menos perto do que Jesus Cristo haveria de passar por nós naquela cruz. Mas naquele momento, ele estava trazendo então uma palavra de conforto aos seus discípulos, dizendo, olha, creiam em Deus, creiam em mim, confiem em mim. É confiar em Deus mesmo naquele momento que pareceria muito difícil, em que o Messias, aqueles que ele tanto esperava, que seguiam por 3 anos, agora estava partindo. E diz então a palavra, versículo 2, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. O que haveria Jesus Cristo de fazer, entregando o seu próprio sangue derramado naquela cruz, morrendo em nosso lugar e ressuscitando ao terceiro dia, era então a preparação que Jesus Cristo iria fazer, nos preparando o lugar no céu, preparando o caminho para que nós pudéssemos ir para a nossa morada eterna. Isso nos ajuda a lembrar também que a nossa morada aqui nessa terra ela é temporária. O que a gente vive aqui é passageiro. Os momentos bons nessa terra, eles passam. Mas muito melhor é lembrar que os momentos difíceis que passamos aqui também passarão. Momentos de pandemia também passarão. De dificuldade de toda sorte também passarão. Mas a eternidade na presença do Senhor, a eternidade que viveremos com Ele lá na glória, isso não passará. De forma alguma passará. Isso tudo que vivemos aqui é passageiro. Mas Jesus Cristo disse que na casa do Pai tem muitas moradas. E Ele disse que prepararia lugar. E Ele diz mais no versículo 3, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Ou seja, eu voltarei para buscar vocês.
para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus Cristo está lá na glória, Jesus Cristo está lá no seu trono, Jesus Cristo voltou para o céu, e Ele está lá e voltará para nos buscar, e nós também, depois que passarmos por esse momento de vida aqui na terra, os seus discípulos, nós iremos viver com Ele lá na glória por toda a eternidade. Isso é motivo de muito conforto num momento de tribulação como esse, lembrar que a gente vai para o céu onde não há choro, onde não há luto, onde não há dor, onde não há doença, onde não há nada de ruim. E aí a gente lembra que Jesus Cristo estava ali naquele sacrifício preparando o lugar para a gente, Ele nos foi preparar lugar lá na eternidade. E quando a gente olha para tudo isso, a gente lembra que o sacrifício dele, lembrando o que diz a palavra do Senhor no próprio Evangelho de João, no capítulo 3, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso quer dizer que todos nós, o que cremos, estaremos com ele lá na glória. Todos nós, o que cremos, viveremos com ele por toda a eternidade. Todos nós, o que cremos, porque ele veio para nos dar vida e vida em abundante, vida eterna, viveremos com ele. E nós precisamos viver tempos difíceis como esse que vivemos agora, não apenas sabendo que Jesus Cristo está conosco, porque Ele disse que estaria conosco em todos os momentos, mas lembrando também que tudo isso vai passar. Cedo ou tarde vai passar. E a palavra então nos diz, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. E é a hora que Tomé, então, como assim? Eu sei o caminho? Eu não sei para onde ele está indo, ele disse que iria e que a gente não iria junto. E aí Tomé então diz, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E Jesus lhe responde, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo vai nos deixar claro que Ele é o caminho para nós chegarmos na morada eterna que Ele estava falando, o caminho para vivermos por toda a eternidade com Ele lá na glória, o caminho a ser seguido também, o exemplo de Jesus Cristo, a sua palavra revelada, como o caminho que a gente deve trilhar e viver nesta terra de forma agradável ao Senhor, mas principalmente o caminho, o único caminho que nos leva até Deus. Não existe essa história de que existem muitos caminhos para se chegar até Deus, muitos caminhos para se chegar até o céu. Não, Jesus Cristo é o caminho para se chegar junto ao Pai. E a gente precisa viver a vida no caminho, andar na palavra do Senhor, andando confiante, como servos do Senhor, crendo em Deus Pai, crendo no Filho, crendo que o sacrifício dele é eficaz para nos dar a vida eterna, porque todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. E é por isso que ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e enfatiza, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí vem até aquele episódio onde Filipe vai dizer, Senhor, nos mostra o Pai. E Jesus Cristo diz, olha, eu estou com vocês há quanto tempo e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como você diz, me mostra o Pai. Então nós cremos de todo o coração que tudo que vivemos nessa terra, bom ou ruim, é passageiro. Que a nossa morada, você tem a sua casa onde você talvez esteja aí acompanhando esse vídeo, mas essa não é a sua morada eterna. Essa é a sua morada temporária. Talvez você diga, pastor, eu tenho a intenção de viver o resto da minha vida nessa casa. O resto da sua vida terrena, que não é quase nada diante da eternidade, que é pouquíssimo diante do tempo que viveremos com Ele lá na glória. Então que possamos realmente andar essa terra, viver nessa terra, confiando no Senhor, aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo, certo de que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, que o Espírito Santo de Deus está conosco, nos guiando, nos orientando, nos guardando, nos fortalecendo em meio ao caminho. Mas sabendo que viveremos, que Jesus Cristo foi nos preparar lugar lá na glória e que nós viveremos com Ele lá. Que nós possamos olhar para o alto, olhar para Cristo, olhar para aquilo que é eterno e caminhar de fato seguros, andando em meio à tribulação que vivemos aqui, certo de que nos encontraremos com o Senhor, que Ele está conosco agora e que nos encontraremos com Ele lá na glória. Que lá não haverá nenhuma dificuldade, que lá não haverá nenhum problema e que a nossa casa lá é que é a nossa morada eterna. Que o nosso bondoso Deus abençoe você e a sua casa. Não se turbe o seu coração, não se turbe o meu coração. Creia em Deus, creia também no Senhor Jesus Cristo. Na casa do Pai tem muitas moradas e é para lá que nós vamos quando tudo isso aqui passar. Que nosso bondoso Deus te abençoe e que possa ter um restante de semana debaixo do seu cuidado, da proteção do Senhor e guiado pelo seu Santo Espírito.